Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da criação de todas as coisas, dos 6 dias. Em especial, nós estamos falando de Jesus na criação. Nós falamos da terra original, Jesus. Nós falamos da terra caótica, Jesus. Nós falamos do primeiro dia da luz e Jesus. E hoje eu quero falar a respeito do segundo dia e quero falar de Jesus nesse segundo dia, porque há esse padrão glorioso, maravilhoso da criação, mas é um padrão onde aponta para Cristo também, as obras, a pessoa e os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Então, em Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 6, nós vemos o texto que o Espírito Santo deu a Moisés a respeito do segundo dia, falando do firmamento e das águas restauradas. Veja que nós já falamos desse dia, né? Explicamos exaustivamente já a respeito desse dia. E começa assim: disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Veja que Deus começa de novo dizendo, falando, e nós voltamos a enfatizar que é Cristo sendo manifestado através das palavras do Pai. E o versículo 7 diz assim: fez Deus. Quando diz fez Deus, fez Elohim, ou seja, apontando que fez Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, a expansão e a separação entre águas debaixo da expansão e águas sobre a expansão, e assim foi. Chamou Deus a expansão céu. Foi à tarde e amanhã o segundo dia. Então veja que Deus no segundo dia separou as águas que são de cima das águas que são de baixo. Portanto, Deus estava simplesmente retirando aquele caos daquelas águas que estavam em estado caótico. Agora Deus havia restaurado a luz e Deus está restaurando o céu, o sistema da chuva e as águas que são de baixo. Deus separou águas de cima e águas de baixo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Cristo, Ele separou a água que pertence ao reino de cima das águas que pertencem ao reino de baixo. Água na Bíblia fala de saciar, de trazer refrigério, dentre outras muitas coisas. E nós sabemos que a água da terra, ela mata a sede natural, certo? Mas a água, apontando para um simbolismo, ela representa coisas que nos saciam. Então existem coisas na terra que nos saciam. A água oferecida pelo sistema social, ou seja, para saciar a nossa alma. A nossa alma pede várias vezes água. Nós queremos beber de água para saciar a sede da nossa alma. Assim como nós bebemos das águas naturais para saciar a nossa sede. Isso aponta para Jesus, porque Jesus, Ele separa, Ele mostra agora que as águas que são de baixo, que servem para alimentar a sede, são boas, mas existe uma água superior, a água do reino de Deus. E essa água, apontando para um simbolismo que sacia nossas almas, as águas que o mundo dá, o entretenimento, as drogas, os vícios, o pecado, tudo para preencher de alguma forma a nossa alma, saciar como a água faz. Cristo está fazendo a separação, dizendo que Ele é a água, essa água que é de cima. Então veja que Jesus ele aponta para isso aqui no Evangelho de João. No capítulo 4, Jesus tem um encontro com a samaritana, né? Você sabe que os samaritanos judeus não se falavam, mas Cristo, indo para Galileia, ele passou por Samaria e ele parou no tanque e ele teve num poço de Jacó,
e ele teve sede. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimento, e quando Cristo vê aquela mulher buscando água, Cristo pede água para essa mulher, e essa mulher assusta, essa mulher espanta, porque judeu não falava com o samaritano por causa de uma briga religiosa, uma briga pelo templo, uma briga por onde deveriam buscar a Deus, encontrar a Deus, ou em Jerusalém, ou no Monte Gerizim. Então o judeu discriminava muito os samaritanos, porque o samaritano é uma mistura de judeu com outros povos, então era uma raça misturada, e por isso os judeus eles desprezavam os samaritanos não ficavam por baixo, os samaritanos também reagiam, e Cristo fala com essa mulher, e essa mulher ela assusta, ela espanta, e Jesus pede água para ela. E olha o versículo 10, o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Agora, primeiro Jesus pede a água do poço porque ele está com sede, a mulher assusta porque ele é um judeu e está falando com a samaritana, e Jesus fala: não, mas se você soubesse quem está falando com você, você pediria água, e ele te daria, eu te daria água viva, a água do reino do céu. É isso que Cristo está falando, dessa água que é um sustento, o saciar contínuo do nosso espírito e da nossa alma, aquilo que as águas do sistema social não podem fazer, que são mentiras, entretenimentos, distrações para a nossa alma, que essa água que o mundo oferece, ela não pode fazer. Essa água viva que é Jesus, essa água que é de cima, essa água que é do céu, isso, ele pode fazer isso em nós, saciar a nossa sede. E a conversa continua. E no versículo de número 14, olha só, disse Jesus: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Jesus está falando de uma água espiritual. Jesus está falando da água da salvação. Jesus está falando da água da palavra que regenera. Jesus está falando da palavra que faz ser nova todas as coisas, a palavra que faz surgir, aparecer uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É isso que Jesus está dizendo. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ou seja, se Jesus der um copo dessa água, esse um copo ele não vai evaporar, não vai terminar, não vai acabar, não vai ser um momento. Esse pouco de água que Jesus dá, essa porção de água, que é a salvação, que é a vida eterna, que é a vida do próprio Deus, esse pouco de água, ele não termina, ao contrário, ele se torna uma fonte. Está escrito aqui, uma fonte de água para jorrar a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, fonte de água que jorra para a vida eterna. Então veja que Jesus está dizendo: eu sou essa fonte de água de vida eterna, eu sou essa água que gera, que causa a vida eterna. Ou Jesus está falando, portanto, dessa água que é de cima, essa água que é do céu, essa água que só Ele tem para nossa alma e para nosso espírito, essa água que nos salva do mundo, que nos salva de nós mesmos, essa água que nos faz provar de um contentamento permanente. Jesus olhando, conversando com Nicodemos no capítulo 3 de João, Nicodemos, um grande mestre da lei, havia cumprido a lei todos os dias da sua vida, mas ele queria saber como ser salvo, porque a lei não salva, tentar viver a lei não garante a salvação, e esse homem sentia isso dentro dele. E Jesus falou assim para ele: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Veja que coisa extraordinária. Se você não nascer de novo, você não pode. E ele ficou perdido, e Jesus disse: se você não nascer da água, do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, ou seja, essa água que é de cima,
Você sabe que o nosso corpo ele é composto de 70% de água, mas o que Jesus está dizendo é que nós, quando nascemos de novo, nós nascemos com essa água que jorra em nós para a vida eterna. Essa água que jorra para a vida eterna é a água que nos faz nascer de novo. Veja que é a palavra de Jesus nos faz nascer de novo. Não é a água da terra que nos faz nascer de novo. Ainda que nós somos gerados no ventre pela água, tem muita água ali na barriga da mãe, e nosso corpo é composto de 70% de água, mas é água de baixo. O que Jesus está falando é que nós precisamos ser gerados na água de cima, beber da água de cima, porque a palavra ela regenera, ela limpa, nós somos limpos pela água da palavra. Então veja que Jesus está falando para Nicodemos, não é a lei que vai salvar você, mas é a água, é você nascer da água, é você nascer do copo de água que eu te dou, e esse copo de água se transforma numa fonte que jorra para a vida eterna. Você precisa nascer da água, você precisa nascer do Espírito, você nasce você nasce 70% água, você nasce com os elementos da terra, terreno, mas o que você precisa é nascer da água que é do céu e do Espírito, porque o Espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai gerar em você esse novo nascimento. Então, fazendo esse paralelo, assim como Deus ele separou as águas que são de cima das águas que são de baixo, glória a Deus, de Jesus é essa água viva, essa água que é do reino dos céus, essa água que nos alimenta, essa água que nos sustenta, essa água que sacia nossa sede perpetuamente, que não é necessário nós ficarmos a procurar por outras águas, porque essa água ela se torna uma fonte viva dentro de nós, ela se torna uma fonte de coisas que são vivas, de coisas que estão vivas. O reino de Deus passa a estar em nós, ou seja, Jesus ele está prefigurado aqui nessa separação através das águas que são de cima, certo? E o que Deus estava fazendo ali na criação era restaurar, regular novamente o sistema de chuva, porque o sistema de chuva havia sido interrompido por causa da queda de Lúcifer, o julgamento, a terra caótica, e já agora Deus está fazendo com que essa terra caótica deixe de ser caótica para ser uma terra restaurada. Então Deus está falando desse sistema de chuva, certo? Chuva é bênção, correto? Chuva é algo maravilhoso, é o céu, esse céu que a Bíblia diz no segundo dia, o firmamento é o céu da chuva, não é o céu onde Deus habita. Então veja que Deus está restaurando esse sistema da chuva, e chuva é uma coisa abençoada, porque a chuva ela proporciona coisas extraordinárias na terra, certo? O Salmo, queria abrir o Salmo aqui, no Salmo 147, algumas pessoas pensam que não choveu, que só veio chover no dilúvio. Não, mas no segundo dia Deus restaurou o sistema de chuva e choveu durante toda a dispensação da consciência e chove até hoje, porque chuva é bênção. O próprio Deus diz, Jesus disse que a chuva cai tanto para os bons quanto para os ruins. Chuva é bênção para a terra, chuva é bênção para nós. E chuva, diz aqui o Salmo 147, verso de número 8, é Ele que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes. Ou seja, a chuva cai e produz, a terra produz. Quando a chuva cai, a terra recebe força,
para produzir alimento, mantimento, erva para seres humanos, para a natureza, é algo extraordinário. Veja que Jesus, Ele é essa água, Ele é a água do céu, Ele é a água agora que sacia a nossa sede, mas Ele é a água que desce sobre nós. As pessoas dizem assim: eu estou num deserto. É impossível. Se você está em Jesus, você está num deserto porque você tomou a água. Você tomou a água que faz se tornar uma fonte dentro de você. E você recebeu chuva sobre a sua vida. Não existe mais seca na tua vida, porque Jesus é essa água maravilhosa que desce do céu sobre nós. A graça de Jesus é essa água, o Evangelho é essa água que vem sobre nós. Então veja que em Isaías, no capítulo 45, no verso 8, agora Deus está falando de uma chuva espiritual. Veja que está no segundo dia sendo restaurada uma chuva física, e essa chuva física ela é maravilhosa para a terra, mas há uma chuva também de coisas espirituais. E Isaías está falando aqui no capítulo 45, no verso 8, diz assim: destila os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Olha, chuva de justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Deus está falando de uma chuva de justiça. Glória a Deus, que produz salvação e a justiça frutifique. Olha que coisa extraordinária, uma chuva de justiça, águas de justiça. Isso aconteceu na cruz. Nós nos tornamos injustos, nós nos tornamos pecadores. Todos os homens foram destituídos da glória de Deus, todos os homens foram encerrados debaixo do pecado, e todos os homens são vistos como injustos diante de Deus, criminosos diante de Deus, e nós não podíamos pagar absolutamente por essa, para deixar de ser injusto, nada que façamos, porque nós já nascemos com pecado, nós já nascemos com o caos. Então vem Cristo e toma a nossa injustiça, e toma a nossa culpa, e leva sobre si o nosso pecado, e leva sobre si todas as nossas falhas e defeitos, injustiças e crimes diante de Deus, e Jesus se torna a nossa justiça, e Jesus nos dá o dom da justiça. Nós recebemos o dom da justiça. Justiça não é algo que nós fazemos, mas é algo que nós recebemos. Cristo nos dá a condição de sermos justos, porque Ele levou todas as nossas injustiças e deu para nós a sua justiça. E agora é uma chuva de justiça sobre nós. E essa chuva produz, o que ela produz? Salvação. Essa chuva produz salvação sobre a nossa vida. É uma chuva de justiça que caiu do céu lá na cruz. Ele se tornou injusto para que nós tornássemos justos. Ele venceu, subiu aos céus e derramou essa chuva de justiça por toda a terra, e essa chuva de justiça tem caído sobre toda a terra. E assim como a chuva física cai e produz frutos físicos, verduras, legumes, frutas, quando essa chuva do céu cai, que é a palavra do Evangelho, a palavra do Evangelho eterno, o Evangelho da graça, então é produzido o fruto da salvação, a homens sendo salvos por causa dessa chuva. Deus estava restaurando, portanto, em Cristo, como no segundo dia, Deus estava restaurando as chuvas e as águas de baixo, e as águas de cima. Jesus, Ele restaurou na cruz e restaurou por sua obra todas as águas que são de cima, as águas que nos preenchem, e o sistema de chuva de bênção sobre nós, que é uma chuva de justiça que produz salvação. Para concluir,
Em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa chuva de bênçãos, nós fomos abençoados com todas as bênçãos que você possa imaginar. É uma chuva extraordinária de bênçãos, de milagres. Nós já fomos abençoados. Você que está buscando uma bênção, Jesus já restaurou o sistema de bênçãos para nós. Assim como restaurar o sistema da chuva para a terra, foi restaurado para nós esse sistema de bênçãos, e nós somos abençoados em Cristo, porque Ele faz chover em nós toda chuva de justiça. No segundo dia, Deus estava restaurando o céu das nuvens, o céu de chuva. No segundo dia, Cristo é a restauração do reino dos céus para nós. Nós tínhamos perdido o céu. Em Adão nós perdemos o céu. Nós perdemos o direito à árvore da vida. Nós perdemos o direito a estar com acesso ao céu. Mas Cristo restaurou o céu. Cristo restaurou o sistema de se achegar ao céu e do céu se achegar até nós. Cristo é o mediador. Ele nos media. Ele media nós a Deus e Deus até a nós. Como Deus, glórias. Ele é Deus e Ele traz Deus para nós. E como homem, Ele leva a humanidade até a Deus. Ele restaurou, assim como foi restaurado o céu, está escrito aqui, chamou Deus a expansão céus. Chamou Deus então chamou a expansão de céu, esse céu das nuvens. O reino dos céus foi restabelecido através de Cristo para nós. E nós que tínhamos perdido o céu das nuvens, estávamos sem forma, vazios, destruídos, e Jesus foi lá e disse: tome a luz. E com essa luz Jesus disse: agora eu restauro o céu para você. Eu faço você beber dessa água, que é uma água que jorra para a vida eterna. Eu faço chover em você uma chuva de justiça que produz salvação. E eu estabeleço em você, eu estabeleço de novo o céu sobre a sua vida. O Cristo é o nosso céu. Aleluia. Você pensa que o céu é rua de ouro? Sim, pedras preciosas, mas o céu é Jesus. O céu, a restauração do céu. O segundo dia é um dia de Deus restaurar o céu das nuvens. E Jesus restaurou o acesso, aleluia, do céu para a terra, da terra para o céu. Glória a Deus, que você possa ver Jesus, o Cristo, restaurando as águas que são de cima, restaurando as águas que são de baixo. Jesus fazendo isso na nossa vida, Jesus sendo essa água viva, Jesus sendo essa chuva, esse céu sobre a nossa vida, para a glória de Deus.